Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Meu nome é Simon Rio e eu estou aqui com você na TV Postos para ajudá-lo a conhecer os princípios que têm ajudado empreendedores e empresários no mundo todo a vencer períodos desafiadores como esses que nós estamos enfrentando agora. Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma equipe forte, bem preparada para que o seu negócio prospere. Quando nós falamos de uma equipe forte, é importante se lembrar de pelo menos 5 coisas a respeito de uma equipe. Uma equipe precisa de um líder que imprima o ritmo. Certa vez fizeram uma pesquisa com um grupo de remadores, competidores, no esporte de remo, e combinaram com alguns participantes o seguinte: olha, você que vai estar ali na frente, na primeira posição ali, eu quero que num determinado momento você pare de remar. Então, num determinado ponto da competição, pare de remar, porque a gente vai ver qual vai ser a reação dos outros remadores. E aí, conforme o combinado, o remador principal, no meio da corrida, parou de remar. Automaticamente, o remador que estava sentado na posição de trás começou a remar mais forte. O que os pesquisadores concluíram? Que quando existe um líder que imprime o ritmo e esse líder, porventura, se ausenta, outras pessoas pegam o mesmo ritmo, ou seja, assumem aquela posição de liderança, ainda que de forma situacional. Por que um líder ele é relevante, ou ele é importantíssimo para uma equipe? Porque sem liderança as pessoas não vão saber para onde ir. Elas não vão saber para onde trilhar, para onde direcionar os seus esforços. Então, uma liderança forte tende a facilitar que a sua equipe também se fortaleça. Primeiro, como nós já falamos em episódios anteriores, por causa da questão dos princípios de ação. O líder dentro de uma equipe é aquela pessoa para quem o colaborador olha e tenta se aproximar. Às vezes pela forma de ação, às vezes pela capacidade de criar consenso, outras vezes pela capacidade de planejamento ou pela orientação moral e ética. Então note, se você está à frente de uma equipe, eu acho que é fundamental você estudar liderança. Segundo princípio, um líder é aquele sujeito que segue processos, ou seja, ele dá o exemplo para a sua equipe de como seguir processos. Uma equipe que não segue processos, ela não vai ter uma padronização de trabalho. Então, cada um vai fazer do seu jeito. Ou seja, João começa a fazer de uma forma, Pedro também interfere na forma dele, Manuel faz da forma dele, Joaquina também faz da forma dela. No final das contas, o produto perdeu identidade, a empresa perdeu identidade, porque não havia um processo claro. Então, o segundo elemento que a gente tem que se lembrar, para ter uma equipe forte, é a qualidade dos nossos processos. Processo, na verdade, não é determinar o que cada um tem que fazer. Processo é alinhar a informação disponível dentro da organização. Nos meus trabalhos como consultor de empresas, muitas vezes o que eu observo é que falta apenas alinhar a comunicação. Todas as pessoas da equipe são bem intencionadas, mas aquela informação ela está desencontrada. Ou seja, não existe um processo com começo, meio e fim para que os colaboradores se apeguem. Então, para você reorganizar a sua empresa, você precisa mandar muito bem na liderança, você precisa também ter metodologia de trabalho, ter processos claros, bem definidos, para que a sua equipe siga. O terceiro elemento que faz com que uma equipe, ela se dê bem, é a comunicação. Uma equipe forte precisa de uma comunicação clara. A comunicação dentro de uma equipe, ela fica evidente através da assertividade, da prática de dar e receber feedback e da habilidade de resolução de conflitos. Vou repetir: assertividade,
prática de dar e receber feedback e resolução de conflitos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nós vamos ter um episódio exclusivo dedicado à comunicação. Mas neste primeiro momento, eu quero que você pense, a sua equipe, antes desse período difícil, de crise, como é que era a comunicação daquelas pessoas? Elas eram assertivas, elas eram firmes, elas deixavam se levar por mimimi, por fofoca, por tititi dentro da empresa? Ou elas sabiam de fato como resolver os conflitos? As pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, aquelas equipes de trabalho que você tinha lá, eles tinham condições, veja bem, eles tinham condições de representar a sua empresa em público, de dar uma entrevista em nome da sua organização. Eles eram capazes de receber feedback sem ficar magoados. Se você respondeu não a alguma dessas perguntas, é muito provável que exista um problema de comunicação na sua equipe. Quarto elemento que faz uma equipe ser forte, o compromisso das pessoas. Vou repetir, o compromisso das pessoas. Simon, mas eu vejo que os meus colaboradores, eles até são comprometidos, mas de repente eles desanimam. Sabe o que faltou? Faltou você ter uma cultura empresarial forte, bem comunicada. Muitas vezes a equipe até se entusiasma com o trabalho, mas como não existe ali um mecanismo de cultura para alimentar aquele nível de comprometimento individual, a pessoa vai perdendo a motivação aos poucos. Você quer ver um outro problema que você tem que ficar atento para manter o nível de compromisso da sua equipe alto? É deixar claro aquilo que você espera do seu time. A expectativa subentendida é aquelas promessas que não foram feitas, mas você deu uma ideia, você um dia prometeu uma coisa, mas não prometeu. Se você já fez isso, pode ter certeza que a falta de motivação da sua equipe se deve a essa expectativa subentendida. A expectativa subentendida faz a motivação do funcionário ir para o ralo. Vou repetir. A expectativa subentendida faz a motivação ir para o ralo. Quando você quer manter o nível de motivação da sua equipe, você tem que deixar bem claro o que você espera deles, o quanto que você confia neles e, é claro, ter uma cultura empresarial forte, bem definida. Eu costumo dizer o seguinte, nós moramos numa cidade linda, que é Poços de Caldas, eu nasci e me criei aqui, amo essa cidade e tem um detalhe aqui que me chama muita atenção, é a Serra de São Domingos. Serra de São Domingos, coberta por árvores, ela é muito linda, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for lá e cortar todas as árvores da Serra de São Domingos, pensa nisso, todas as árvores foram cortadas, o que o coati vai fazer? Ele vai embora sozinho. Você não vai precisar convidar nenhum animal que está acostumado a ficar em árvore para ir embora se não tem mais árvore. Simon, o que isso tem a ver com o compromisso da equipe? Quando você muda o ambiente, você não precisa chamar ninguém para ir embora. Vou repetir. Se a sua equipe é uma equipe de pessoas descomprometidas, você precisa mudar o ambiente. Quando você muda o ambiente, aquele sujeito que não tem motivação, que não tem compromisso, sai fora sozinho. Ele vai embora sozinho da mesma forma que o macaquinho viu que não tem mais árvore e casca fora. E por último, quinto elemento que eu prometi para você. Você tem que avaliar o nível de sinergia das pessoas que trabalham na sua empresa. O que é a sinergia? É a combinação entre eficiência e eficácia. Você já viu pessoas que são muito boas para trabalhar sozinhas, mas quando você coloca ela ao lado de outra pessoa, parece que o rendimento dessa aqui cai? Por quê? Porque ela não conseguiu entrar em sinergia com aquele colega que veio trabalhar junto com ela. A mesma coisa acontece quando a gente tem uma equipe em que você tem uma ou duas, 3 estrelas, e quando você coloca essas estrelas num projeto, o projeto não deslancha, o projeto não sai, começa a surgir conflito. Por quê? Porque todo mundo se acha demais. Então você tem que olhar para ver se a sua equipe não está sendo marcada por pessoas muito individualistas, ou se às vezes a equipe esconde a incompetência de um ou outro. Se isso está acontecendo, seu grupo não está trabalhando em sinergia. Então, como nós vimos, uma equipe
para que ela seja forte, né? Para que você possa olhar para a sua equipe, olhar para o seu time e falar assim, agora sim, eu tenho um grupo de pessoas que estão aqui comigo, que vão me ajudar a crescer na crise. Essa equipe ela precisa ter uma liderança forte, processos de trabalho que direcionem, né, o trabalho da equipe, uma comunicação clara, aberta, franca, pessoas comprometidas e, por último, um trabalho feito com sinergia. Quando você analisa esses 5 elementos e vê, né, que você tem ali níveis ótimos, né, você tem uma equipe de alta performance, uma equipe que vai ajudar você a crescer na crise. Este foi mais um episódio da nossa série Cresça na Crise, como reorganizar o seu negócio, como reorganizar a sua empresa, aqui pela TV Poços. Meu nome é Simon Rio e no próximo episódio nós vamos falar sim sobre comunicação eficaz. Até lá!